uma campanha digna, porque essa é a palavra. Hoje ele foi decisivo para o Flamengo. A torcida do Flamengo precisa dar confiança para o Samuel Lino. Vamos buscar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores até o final. Olha o que a imprensa esportiva falou após o Flamengo vencer o Sport por 3-0 e voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Veja só. Felipe Luiz, vou dizer uma coisa. Você tem moral com essa torcida. Você tem moral com o torcedor rubro-negro. Você pediu. Sábado vamos pro Maracanã, vamos apoiar, vamos cantar, vamos apoiar os jogadores que não estão muito bem, que não estão jogando. Torcedor veio, cantou, apoiou. 90 minutos. Agora vamos buscar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores até o final. Não vamos desistir. Até dia 29 de novembro e depois dia 7 de dezembro tem Campeonato Brasileiro, dia 29 tem a final e a gente tem que buscar. Então vambora com tudo. Felipe, a torcida tá com o time. O espírito tem que ser esse. Dentro de campo tem que ser assim, querendo, lutando o tempo todo sem desistir. Primeiro tempo não foi bom não, o segundo tempo foi espetacular. Vambora que tem muita coisa boa para acontecer esse ano. Não vamos desistir, nem do Brasileiro e nem da Libertadores. E vambora com tudo. Deixa eu falar uma coisa, esse é o momento ideal para a torcida do Flamengo dar moral para esse cara aqui, ó. Samuel Lino é bom jogador. Samuel Lino é forte fisicamente, Samuel Lino é disciplinado taticamente, Samuel Lino jogava bem no Atlético de Madrid. Isso Roberto Carlos, do Real Madrid, que é meu amigo, me falou. Então a torcida do Flamengo hoje, com essa boa atuação desse cara, hoje ele foi decisivo para o Flamengo. A torcida do Flamengo precisa dar confiança para o Samuel Lino. É um momento ideal para parar com a palhaçada de ficar só criticando o cara, só crucificando o cara. Deixa o Samuel Lino ganhar confiança. O Samuel Lino com confiança pode ajudar muito esse Flamengo. Bruno Henrique se destacou, mas Samuel Lino foi decisivo, precisa ganhar confiança e é o momento para a torcida do Flamengo dar moral para esse cara. Porque ele pode ser muito importante na briga pelo título brasileiro e na briga pelo título da Libertadores. Tem que dar confiança, o cara acabou de chegar, entrava muito bem no Atlético de Madrid, é um jogador bom fisicamente, taticamente e com confiança pode ajudar muito o Flamengo. Que seja hoje um dia para a torcida do Flamengo parar de palhaçada, de exagerar na pressão nesse cara e deixar o Samuel Lino leve para mostrar o futebol dele no Flamengo. Simples. O De La Cruz, que a gente fica naquela, tá apto, não tá, quando precisou ali no Mundial ele não estava, sabe, à disposição, e ele se lesiona e ele deixa, você não sabe exatamente nunca qual é a situação dele. Ele já tinha tentado participar meio fora do campo do jogo contra o Racing, ele muito ativo. Hoje, dentro do campo, eu gosto da atuação do De La Cruz hoje. E quando o Felipe Luiz diz que essa reta agora, né, de decisão, esse novembro vai ser uma loucura para Flamengo e para o Palmeiras, que você precisa começar a ver quem é que está ali no seu grupo, ele deve perder o Jorginho aí talvez por umas 2 semanas, o De La Cruz responde que o Arrascaeta é genial, a gente já sabe, a temporada dele é, sabe, primeira prateleira. O Bruno... né? Reconectando nessa coisa decisiva de um cara que vai ser importante em jogos se você tiver que dosar. Agora o De La Cruz hoje surge bem, acho que ele vai ser um pouquinho mais utilizado e ele dá uma boa resposta ao Felipe Luiz. Mas o Flamengo ele sempre dominou o jogo, faltou ser mais agressivo, criar mais oportunidades, sim, comparando, colocando pela proporção do domínio que teve de posse de bola, de finalizações, de presença no campo de ataque, ele não criou tantas chances claras proporcionalmente ao domínio que teve. E claro, quando apareceram e teve uma claríssima com o Bruno Henrique, tinha que fazer o gol. Ali já facilitaria muito o jogo. Teve uma boa com o Samuel Lino, que foi uma boa jogada dele, mas finalizou mal. Só que assim, era uma questão de fazer o primeiro gol, porque o Sport é um time muito frágil, principalmente ofensivamente, até mais do que defensivamente. Acho que o maior problema do Sport é para criar, para fazer gol. Defensivamente não é grande coisa, mas ok, acho que não é tão pior que os outros, mas o Sport para fazer gol é um sofrimento. Então, a partir ainda mais contra o Flamengo, que é muito superior ao Sport, então a partir do momento que o Flamengo conseguisse o primeiro gol, acabou o jogo.
só uma obra muito do acaso para que o Sport empatasse. E foi o que aconteceu. O Flamengo fez o gol com 5 minutos, gol do Bruno Henrique, que perdeu uma chance claríssima no primeiro tempo e não vem bem. Então, para ele, importante fazer o gol, ganha confiança. Foi uma boa jogada do Samuel Lino, que é outro que precisa retomar confiança, e o gol do Bruno Henrique. E a partir daí ficou um jogo muito tranquilo. O próprio Bruno Henrique fez o segundo num rebote de uma cabeçada do Danilo, que o goleiro Gabriel pegou. E depois o Arrascaeta, de falta, um golaço, fez o terceiro. Então era o jogo que tinha que fazer o primeiro gol. Se arrasta mais tempo ali no segundo tempo, chega a 20, 25, poderia bater uma ansiedade, o time poderia precipitar muito. Mas fez o gol com 5 do segundo tempo e ali não tinha o que o Sport fazer. Então acabou sendo uma vitória tranquila do Flamengo. O Flamengo foi bem dominante e no segundo tempo, quando aproveitou a oportunidade, matou o jogo e poderia até ter feito mais. O Sport é um time que não oferece... Ele resiste quando ele está defendendo, até resiste, mas quando precisa correr atrás, aí o Sport não oferece nenhum perigo. O Rossi praticamente não trabalhou no jogo. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. De hoje até a final da Libertadores, o Flamengo vai fazer 7 jogos. Já fez o primeiro hoje, né? Porque provavelmente o jogo contra o Galo vai ser na terça-feira anterior lá em Minas. Como você está projetando esse caminho? Queria que você falasse também sobre o adversário que agora está definido. Mais um super clássico agora para definir quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. E, em cima disso, nessas rodadas que vem pela frente, você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final. Sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. E após essa grande, maravilhosa vitória do Flamengo, cara, que assim atropelou o Sport por 3-0, depois de muito tempo o Flamengo voltou à liderança. E o Galvão Bueno, como sempre, nas suas redes sociais, ele se pronunciou sobre essa vitória do Flamengo com as seguintes palavras: o Flamengo dorme líder do Campeonato Brasileiro. Pessoal, lembrando que o Flamengo vai dormir como líder do Campeonato Brasileiro? Vai, mas o Palmeiras amanhã vai entrar com uma pressão muito grande para vencer o jogo. Lembrando que não basta o Palmeiras amanhã empatar, não. O Palmeiras, para voltar à liderança, o Palmeiras tem que vencer. Então, lembrando que o Flamengo dorme, mas dorme bem tranquilo, porque amanhã, com certeza, os torcedores, o time do Flamengo por completo, vai secar o Palmeiras assim, de uma maneira absurda. Então, é importante frisar isso. O Palmeiras amanhã entra, mas entra com uma pressão. Então o Flamengo dorme na liderança, como o Galvão falou, perdeu gols do primeiro tempo, mas atropelou o Sport no segundo tempo em 20 minutos. 3-0 com 2 de Bruno Henrique e outro golaço de falta do De Arrascaeta. Cara, mas assim, era tempo que nós, assim, que gosta de futebol, fazia tempo que a gente não via um gol como esse. Dessa vez, o De Arrascaeta ali, cara, encantou e o Flamengo dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. E depois de muito tempo, o Flamengo consegue voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras vai jogar amanhã, então é um jogo muito importante, porque se o Palmeiras perder ou empatar, mesmo assim o Flamengo tem a vantagem e tudo depende de quem do Flamengo para conseguir conquistar o título do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo o Flamengo teve muitas chances, não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, apesar de criar muitas chances ali, não conseguiu reverter. Inclusive o Bruno Henrique, cara, que fez 2 gols ali no segundo tempo. No primeiro tempo ele teve um lance ali, cara, praticamente um gol que ele perdeu, que abriria a vantagem do Flamengo no primeiro tempo. Entretanto, ele não conseguiu, pegou raiva e no segundo tempo ele meteu 2. Inclusive, cara, que golaço do De Arrascaeta ali de falta. Assim, o Flamengo
tem muitas chances de conquistar o título brasileiro, assim como também o Palmeiras, mas não dá assim certo para você cravar quem vai conseguir o título, até porque o Palmeiras, se perder, piora a situação. Se empatar, também complica, não tanto, mas tem que ganhar para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Então, se o Palmeiras empatar ou perder, o Flamengo continua na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito bom para o Flamengo jogou muita bola e assim, vai ser até o final. Não dá para dizer se o Flamengo vai ser campeão ou se vai ser o Palmeiras, mas, cara, tá sendo muito, mas muito disputado. Esses dois times, cara, Flamengo e Palmeiras, eles vêm dominando a América de uma forma que não deixa ninguém entrar. E a gente sabe o que aconteceu. Flamengo e Palmeiras, tanto no Brasileirão, lutando para ser campeão, como também na Libertadores da América. E todo mundo falava, vai ser Palmeiras e Flamengo. Cara, Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo da LDU por 3-0. Quando foi lá, cara, reverteu e meteu 4. Então a gente... São dois elencos, cara, extremamente impactantes. E assim, vai ser muito bom ver esses dois times lutando para ser campeão. Cara, assim, é uma rivalidade muito grande. Não é à toa, cara, que há muito tempo, assim, há alguns anos, só dá Flamengo e Palmeiras. Isso só mostra que são os dois times assim que estão imbatíveis, tá bom? Então comentem aqui, quero saber muito a opinião de vocês. E você que é torcedor do Flamengo, cara, vai dormir tranquilo, comemora, porque o Flamengo tá em primeiro lugar. Valeu e até a próxima.